A partir de julho de 2019, as empresas com faturamento acima de 78 milhões começam a enviar as informações de saúde e segurança do trabalho para o e-social. Muitos dos dados que devem ser repassados ao governo federal serão provenientes de programas que já são obrigatórios atualmente, mas que precisarão ser ajustados para atender às exigências do novo sistema. É o caso, por exemplo, do Programa Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. O Dr. Carlos Alberto Xavier Gazula, médico da Medicina do Trabalho de Marcelândia, traz outras informações importantes sobre o assunto. O enfoque hoje é sobre a medicina do trabalho, que para muitos é apenas um papel que você tem que tirar lá com o seu médico para poder registrar a carteira de trabalho. O médico do trabalho, ele tem uma função muito mais ampla do que apenas assinar um atestado de saúde ocupacional. Porque o médico do trabalho verdadeiro, ele vai elaborar um programa que a gente chama de PCMSO, que é o Plano de Controle de Saúde Médico Ocupacional. Ele vai estar direcionado para cada tipo de empresa, então esse é um documento que não é uma cópia para todas as empresas. O médico do trabalho competente, ele tem que visitar a sede da empresa, ou da fábrica, ou da indústria que ele estiver fazendo a sua consultoria, ver a função que os trabalhadores exercem, ver os riscos que cada função dessa pode levar a prejudicar a saúde do trabalhador e elaborar um documento com ações preventivas para que cada trabalhador em seu posto de trabalho não tenha o desenvolvimento de doenças relacionadas ao trabalho. Então, o médico do trabalho, assim como o PSF está para a saúde pública, o médico do trabalho está para a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. Ao mesmo tempo que ele dá uma consultoria para a empresa, para que a empresa não tome multas, não tome algumas advertências do Ministério do Trabalho, ou seja, ele enfoca a proteção do trabalhador, ele também, o médico do trabalho, também tem a função de trabalhar a prevenção dos funcionários. Então, o objetivo final é que o trabalhador consiga cumprir a sua carga horária, consiga cumprir os seus anos de trabalho para que ele possa se aposentar um dia e evite que ele tenha lesões físicas, como por exemplo amputação de membros, fraturas, esmagamentos, cortes, ou lesões químicas, queimaduras por produtos químicos, né, ou queimaduras por solda, ou entre outras radiações, ou que ele tenha problemas pulmonares por inalação de poeiras, agrotóxicos, poeiras tóxicas, entre outros. Ou seja, de nada vai adiantar se esse trabalhador foi esmiuçado lá naquela empresa e poucos anos aí, 10, 12 anos, ele está todo doente, todo danado, não consegue mais trabalhar, ou seja, ele vai ter que abandonar o seu posto de trabalho e ele também não consegue ter uma qualidade de vida, porque mesmo depois, se ele se aposentar, praticamente o dinheiro que ele usa da aposentadoria vai para pagar remédio e ele permanece com dor, permanece com o seu problema de saúde que ele adquiriu lá no trabalho. Então o objetivo é formar trabalhadores saudáveis, que não abandonem seus postos de trabalho e que também, quando se aposentar ou quando sair dessa empresa, não saia com sequelas ou doenças oriundas do trabalho. Então a medicina do trabalho ela tem um efeito preventivo, desde que o médico do trabalho, que é o médico que elabora o seu PCMSO e o seu PPRA, que também é um plano, o PPRA é um plano de prevenção de acidente, né? Então ele vai avaliar os riscos dos acidentes físicos, químicos e biológicos, para que lá o médico possa executar esse programa, fazer vistorias nessa indústria e estar sempre acompanhando esses pacientes. Então, quando o médico vai assinar um atestado de saúde para admissão, que é o ASO, atestado de saúde admissional, que você passa lá no seu médico, ele está atestando que você está apto para exercer determinada função. Mas ele tem que acompanhar você na sua função para ver se durante esse tempo você não está desenvolvendo alguma doença. E quando você volta no seu exame periódico, ele vai fazer os exames necessários para aquela determinada função para ver se naquele determinado período de tempo você desenvolveu alguma doença. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos pegar aí um trabalhador de serraria, que é o mais comum aqui na nossa região.
Eu vou pegar lá um serrador, que ele trabalha num ambiente com barulho, que ele trabalha num ambiente com poeira, né? E trabalha com um risco físico de cair uma tora em cima dele. Tem um risco ergonômico, ou seja, a postura que ele trabalha ali o dia todo, fazendo o mesmo movimento, ele pode ter lesões no ombro, lesões na coluna, lesão na coluna cervical, problema de varizes no membro inferior porque fica em pé, né? Então assim, vamos pegar esse trabalhador, ele é admitido agora, eu vou lá na empresa, vejo a função que ele vai exercer, que é cortar a madeira, vou medir o ambiente de ruído para ver qual o valor que aquele ruído pode causar no ouvido dele. Vou propor o uso de determinados abafadores acústicos para que ele não tenha problema de audição. Quando ele for ser admitido, a gente vai fazer um exame dele antes dele entrar na empresa, para ver como está o ouvido dele, né? O ouvido dele está normal, beleza, ótimo. Também vai ser feito o exame do pulmão, a gente faz a espirometria para testar a capacidade pulmonar. E depois esse paciente vai ser orientado sobre os riscos lá do trabalho dele. Então vai ser elaborado um PCMSO, que é um plano de controle médico, né, que eu vou orientar ele sobre o uso dos equipamentos de proteção, sobre os riscos que aquele trabalho pode causar para ele. E lá na empresa também vai ser feito o PPRA, que é qual o risco que a máquina pode favorecer para esse paciente, né? Ele pode tropeçar e cair lá em cima da serra e morrer. Então talvez o engenheiro do trabalho ou o médico do trabalho vai lá e vai falar, ó, chegar para o patrão e falar, eu sugiro que seja colocado uma grade aqui na frente do local de trabalho desse paciente, para que se um dia ele tropeçar, ele não caia em cima da serra, ele caia na grade. Então essa interface médico-empresa, médico-funcionário é um vínculo que tem que existir, porque o médico ele tem que tanto prevenir a empresa, né, fazer a empresa dar umas condições favoráveis para que esse paciente não fique doente, mas também exigir do paciente que ele faça o uso dos equipamentos, que ele saiba, que ele tenha um treinamento para fazer o uso da máquina, para que ele não tenha risco também de colocar outros funcionários em risco. Então é um núcleo de trabalho bastante amplo, que não é só apenas assinar o atestado. Então todo esse trabalho vai ser feito para que esse paciente nunca desenvolva nenhum problema. 6 meses depois ele vai voltar aqui no periódico, eu vou fazer algumas perguntas para ver se ele teve algum acidente de trabalho, ver como é que está a função dele, se ele está tendo dores, vou examinar ele novamente, fazer o exame do ouvido. Se dentro desses 6 meses ele teve alguma perda auditiva, o médico mais uma vez vai voltar ao ambiente de trabalho e vai ver o que está acontecendo que está levando esse paciente a ter perda auditiva. O equipamento que ele está usando está certo, ele está colocando, às vezes o médico ou o supervisor acha que ele está usando e ele não está pondo o equipamento. Na hora que vira as costas ele tira porque machuca o ouvido. Ou então se houve alguma mudança na máquina que em vez de estar lá 100 decibéis, está agora 120, porque teve que trocar o motor, mas a empresa não avisou o médico. Ou seja, aquele equipamento que eu propus para determinado ruído, ele está aumentado. Então tudo isso é uma forma de prevenção para que a gente tenha pacientes sem problemas de doença relacionados ou desenvolvidos pelo trabalho, que a empresa trabalhe dentro da lei, né, que ofereça segurança para os seus funcionários, e da mesma forma que os funcionários não vivam pendurados em INSS, atestados. Por quê? Para a empresa não é bom e para o funcionário também não é bom, né? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer perder um membro, ninguém quer ficar encostado ou ficar pendurado, que muitas vezes o dinheiro da indenização não paga nem os remédios. Então a medicina do trabalho hoje, ele é um campo, aqui na região norte do Mato Grosso, ele é um campo ainda que tem muita defasagem, né? Tem muita empresa que não segue as regras adequadas de medicina do trabalho exigidas pelo Ministério do Trabalho. Isso é passível de multa, então pode ser que o Ministério do Trabalho vá visitar a sua empresa e você não tem a documentação, não está dando o suporte para os seus funcionários, você pode ser multado, tá? E não são multas baratas. Hoje também tem a questão do E-Social, que já é um programa que sempre existiu, então esse E-Social não é agora. O E-Social sempre existiu, mas nunca foi exigido que ele fosse usado. E de agora, 2019, até a metade do ano, ele está sendo implantado em empresas maiores e depois, no segundo semestre, em todas as empresas. Então é um programa que exige que o médico informe o Ministério do Trabalho que realmente a empresa está cumprindo a lei em relação à parte médica com seus funcionários. Então todos os funcionários são admitidos e são feitos exames
para determinada função e os riscos que são relacionados, esses exames são informados pela internet para o Ministério do Trabalho, e o prazo dos periódicos também serão informados, ou seja, evita que as empresas não cumpram com a lei. O que era muito comum anterior, e eu cansei de ver casos assim, funcionários que entraram numa determinada empresa, vou dar um exemplo, entrou numa serraria, entrou agora, e depois de 6 anos foi sair da empresa, por qualquer outro motivo, vou sair da empresa. Aí o funcionário chega na empresa de medicina do trabalho e não tem nenhum exame. Ele não tem exame de entrada, ele não tem um periódico, ele não tem nenhum exame. Então ele é como se ele nunca tivesse sido empregado. Aí você vai examinar o paciente, ele está com o ouvido todo lascado, né, com perda auditiva grave, pulmão com perda de capacidade pulmonar grave, sem um dedo, tudo cortado, teve fratura, teve um monte de acidente, ou seja, a empresa deixou de resguardar esse paciente. Porque se ele precisasse ser encostado, por exemplo, com um tratamento, ele não ia conseguir, porque ele não tinha registro, ele não tinha nenhum dado do Ministério do Trabalho. Então, eles queriam que a gente fizesse exames retroativos, e não existe como você fazer exame retroativo. O cara entrou há 6 anos atrás, como que eu vou preencher um atestado para ele 6 anos atrás? Então, a questão de exames defasados, ele tem que ser colocado em ordem, porque o trabalhador, pela CLT, ele tem o direito de ter toda a sua documentação em ordem. Se ele precisar de um auxílio-doença, se ele precisar encostar, se ele precisar aposentar por invalidez devido a um acidente de trabalho, já se diz acidente, pode acontecer com qualquer um, mesmo seguindo todas as normas de segurança, regras, equipamentos de proteção, pode haver acidente. E se tiver um acidente, esse paciente tem que ter um auxílio, para ele ter um auxílio-doença, uma aposentadoria ou coisa desse tipo. E se a documentação não for colocada em dia pela empresa, quem sai prejudicado é o paciente. Com certeza nesse elo é o paciente, né? E a empresa também, porque se vir uma fiscalização, ela é multada, podendo ter até suspensão de sua atividade, ou seja, leva um prejuízo enorme. Porque nos dias de hoje não está fácil para manter uma empresa funcionando. Se a pessoa não tiver uma gestão de negócios bem em cima dos lucros e dívidas, aí ele pode até entrar em falência. Então a parte de estruturação médica para cuidar de saúde ocupacional, ela tem que existir em todas as empresas, isso é lei. E as empresas têm que ter essa responsabilidade de procurar o melhor auxílio de gestão e cuidado para os seus pacientes. A medicina do trabalho, aqui na Clínica Corpus, nós já trabalhamos há 25 anos com medicina do trabalho, né? Mas nós trabalhamos com a parte de execução, então é uma parte apenas de exames. Vem empresas de fora, fazem os exames, que é o PCMSO, PPRA, que é os exames para ver os riscos da empresa, e nós executamos esses planos que eles estipulam. A partir de maio agora de 2019, né, eu fiz uma formação em São Paulo em Medicina do Trabalho e vou estar auxiliando aqui na Clínica Corpus para a execução de PCMSO, PPRA e todos os tipos de exame relacionados à gestão e à consultoria de empresas, tanto no e-social quanto na questão de exames periódicos e execução de confecção de planos para gestão de empresas. Então é importante a gente estar falando disso, porque é uma coisa que não se tem prestado muita atenção, mas é de suma importância para a saúde dos trabalhadores e para a saúde financeira das empresas.